Meus caríssimos irmãos, nós estamos já no último domingo de preparação para a Quaresma. Na liturgia tradicional são 3 semanas. No primeiro domingo, o chamado à santidade. No segundo domingo, domingo passado, falamos da perseverança, como devemos perseverar. E hoje a igreja nos fala, nos mostra o que é realmente, em que consiste a santidade. Que poderíamos ter a santidade como fazermos coisas extraordinárias, ou milagres, ou muitas penitências, muitos jejuns, muitos sacrifícios. Todas essas coisas podem nos conduzir à santidade, à vitória sobre nós mesmos. Mas a santidade, ela consiste na caridade. Por isso, o centro da liturgia de hoje e das leituras nos levam à caridade. A caridade que leva Jesus a se entregar por nós na cruz. Ele me amou e se entregou por mim, como disse São Paulo. A caridade que se manifesta nessa bondade de nosso Senhor. Aquele cego de nascença vai e diz: Senhor, que eu veja. E Jesus, manifestando aí a caridade, ele expressa, curando aquele cego. É essa caridade que nosso Senhor quer de nós. Fazemos tudo por amor. Santa Teresinha dizia que o segredo é amar. E se não amar, peça perdão. Isso é muito sério. Se você não amar, peça perdão. O que é o pecado? Senão a falta de amor, ou um amor demasiado a si mesmo, indo contra ou prescindindo do amor de Deus. Como dizia Santo Agostinho, 2 amores fizeram 2 cidades. O amor de Deus, até o abandono de si mesmo, construiu a cidade celeste. E o amor de si mesmo, até o abandono de Deus, construiu a cidade do diabo. Esse é o caso. Quanto menos amamos a Deus, mais a cidade do diabo se espalha. E nós vivemos hoje exatamente nesta cidade do diabo, porque o amor de Deus, como disse Jesus profetizando, ele vai se esfriando cada vez mais nos corações, inclusive nos nossos. E tantas vezes ouvimos a palavra de Deus, mas o nosso compromisso de dedicação a esse amor é tão mesquinho, tão mesquinho. Sem caridade não há nada, diz São Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, isso de nada me adianta. Muitas pessoas antigamente comparavam alguns católicos ao sino da igreja, que fica lá na torre, toca, chamando todo mundo, só que ele não entra, fica lá. Muitas vezes nós somos como o sino. Tocamos, gritamos, falamos tanto de Deus, mas falta a caridade. Chamamos a todos para Deus, mas nós mesmos não entramos porque falta a caridade. Por isso São Paulo diz, é como o símbolo que tine, só toca, mas não vivencia. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. 2 episódios, ou 2 momentos da Bíblia, nós vemos as línguas, o tema das línguas sendo falado. O primeiro, quando os homens vão construir a cidade e brigando entre si, se desentenderam, Deus os confundiu com as línguas. Foi a Torre de Babel, chamada Babel, que significa confusão. Quando os homens são egoístas e só pensam em si, vem sempre a confusão. Toda confusão entre nós, toda Babel entre nós, é fruto da falta de amor, da falta de caridade. É fruto do nosso egoísmo, do nosso individualismo.
Por outro lado, nós vamos ver, depois da ascensão de Jesus, vem o Espírito Santo, e em Pentecostes todos falam a mesma língua. O Espírito Santo os movia a falarem a mesma língua, ou seja, a linguagem do amor, a linguagem que Deus vem trazer para nós. E é essa linguagem do amor que deve nos levar a esse contato íntimo com Deus, e com Deus também com os irmãos. Babel significa confusão, fruto do orgulho, enquanto o cenáculo, Pentecostes, o dom das línguas, vem mostrar que a língua única é a língua da caridade, a língua do amor. São Paulo continua: ainda que eu conhecesse todas as coisas, eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse a caridade, isso de nada me adiantaria. Conhecesse todas as coisas. São Paulo se refere sobretudo aos gregos e aos judeus, que tinham na gnose, no conhecimento, o objetivo único do ser humano, e tendo esse conhecimento, quem não tinha era considerado abaixo. Nós hoje temos essa tentação de um certo gnosticismo e também de um certo pelagianismo no gnosticismo, porque nós achamos que a santidade consiste em conhecer. Existe uma espécie de intelectualismo. Ser católico é ter muito conhecimento das coisas, uma espécie de iniciação. Eu conheço, eu sei, os outros não sabem, são católicos de segunda classe. Então, coitadinhos daquelas pessoas que têm dificuldade de conhecer a linguagem. A linguagem é a linguagem do amor, é a linguagem da caridade. Não adianta eu ter muito conhecimento, e devo procurar ter, é claro. O homem tem que buscar a verdade, e encontrando a verdade, abraçar a verdade, conhecer cada vez mais a nosso Senhor. Mas isso não deve nos levar ao orgulho, a uma certa vaidade, como se nós fôssemos católicos de primeira classe e os outros não. Nós temos que viver o amor, e viver de amor. É o amor que nos impele, como diz São Paulo: ainda que eu conhecesse tudo, se não tiver a caridade, isso de nada me adianta. A mesma coisa, dar esmolas tem que ser por amor a Deus, e não por amor a mim mesmo, para que eu me sinta bem. Isso é filantropia. Mas viver a caridade no sentido de viver esse amor de Deus e expressar esse amor de Deus indo ao próximo. Então, a caridade é extremamente necessária para a nossa vida cristã, para a nossa vida católica. Todo o nosso processo de busca de santidade deve ser conhecer e nos aprofundar cada dia mais nesse amor. Viver por amor e viver de amor, e fazer tudo por amor a Deus. E fazendo tudo por amor a Deus, fazemos também ao próximo. Vocês já, por exemplo, passaram certamente a experiência de fazerem um planejamento, de cuidarem das coisas e começarem a trabalhar, e depois a coisa não acontece como esperam, ou dá tudo errado. Qual é a nossa reação? Podem ser duas. Eu posso ficar irado, com raiva de quem me atrapalhou, ficar bravo, reclamar, xingar. Ou eu posso ficar tranquilo e dizer: fiz por amor a Deus, Deus já aceitou e pronto. Então, quando Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, é aqueles que têm a reta intenção de fazerem as coisas por amor. E se eu faço por amor a Deus, Deus já recebeu. Deus já recebeu. Não importa se teve sucesso ou não teve sucesso, porque já foi feito por amor. Agora, se eu faço por vaidade, é claro, e sempre tem uma ponta de vaidade que o demônio coloca em nós. Quando a coisa não vai bem, nós já reclamamos e brigamos e queremos bater a cabeça na parede ou nas pessoas que nos atrapalharam. Por quê? Porque
O amor aí não é o amor de Deus, e sim o amor de si mesmo. Esta purificação deve ser feita. Claro que não é fácil, não é fácil. Porque em nós há sempre uma ponta de vaidade, há sempre uma ponta de amor próprio, no mau sentido. Então, o amor de Deus fica de lado, fica em segundo plano. Por isso temos que fazer sempre por amor a Deus. Sempre por amor. Não deu certo? Não importa, já fiz. E fiz por amor. Porque é tudo para Deus. Não é para o meu sucesso. Não é para eu ser bem visto. Eu dizia sempre isso nas festas da paróquia. As pessoas preparavam as festas, então trabalho, barraquinhas e preparar comida, etc. E no dia da festa caía um temporal. E às vezes num lugar que não tinha calçamento, não tinha cobertura, lama para todo lado, as pessoas ficavam desesperadas. Mas padre, tanto trabalho. A gente fazia, às vezes, para São Judas Tadeu, eu falei, deixa que São Judas Tadeu já recebeu o trabalho de vocês. Não importa, não importa, a festa é dele, é para ele que nós estamos fazendo. Se ele quis mandar chuva, ótimo, ele quis que o louvor fosse com a chuva. Dói, evidente, prejuízo às vezes é grande, mas se nós fazemos por amor, deixa, nosso Senhor cuida. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Assim também na nossa vida do dia a dia, fazer por amor e entregar-se nas mãos de Deus, né? Mas quais são as qualidades do amor ou da caridade? Aqui estou fazendo como sinônimo. A caridade é, na verdade, a manifestação de Deus na nossa vida. Por isso São Paulo diz: a caridade é paciente e é benigna. É paciente porque ela suporta o sofrimento por amor. E é benigna, vem de duas, São Tomás explica que vem de duas palavras latinas, bene, o bem, o bom, e igne, que significa fogo. Então benigna é aquela que e traz o fogo, é o fogo da caridade, traz o fogo que derrete. Quer dizer, São Tomás explica que é o fogo que derrete, assim como derrete as coisas, também nós, por amor, devemos nos derreter, buscando espalhar Deus para os homens. Benigno, ou benignidade, é fazer o bem aos outros por amor a Deus. Não em proveito próprio, não para pincelar o seu próprio ego, não buscando aplausos do mundo, não para nos vangloriarmos porque eu fiz isso ou aquilo, não por isso queremos que os outros nos louvem, nos honrem, nos elogiem, buscando que os outros digam: ah, muito bem, parabéns, você fez muito bem. Eu acho que isso ajuda, mas não é por isso que nós fazemos. Ninguém trabalha na igreja para si próprio, para tirar proveito para si próprio. Não. Nós vemos hoje tantas ONGs, tem muitas pessoas que fazem o bem, mas muitos procuram os aplausos do mundo. Quero fazer para que todos me louvem. Então tenho que ter meu nome colocado lá. Tenho que falar o meu nome lá na frente para que todos saibam que eu fiz, que eu doei, que eu trabalhei. Não é proveito próprio. Também não se alegra com a injustiça. A caridade perdoa, a caridade sofre e a caridade espera. A caridade podíamos resumir, segundo São Paulo, como diaconia, que significa o serviço. A caridade nos leva a servir por amor a Deus e alegrar-se em servir, sem reclamar, sem cobrar gratidões, mas se alegra em servir. Esse é o amor, essa é a caridade. E é gratuita. Jesus nos serve gratuitamente. Ele veio para servir, como ele disse, não veio para ser servido, e faz isso gratuitamente. Então nós temos que aprender a termos esse espírito de gratidão para com Deus e servir os nossos irmãos. Só o amor permanece.
aqui já vou para a reflexão final. Só o amor permanece. E o amor é esta razão e motivação que o Espírito Santo nos coloca para agirmos e para sermos a presença de Deus no mundo. Quando falta o amor, falta a manifestação dessa presença. Se nós queremos a presença de Deus em nossa casa, temos que viver o amor. E dói. Amor dói também. Amor exige sacrifício. Amor exige renúncia. Amor exige entrega. Amor exige alegria, sorriso. Amor é doação. O amor expressa e motiva tudo isto. Porque, na verdade, o amor é o próprio Deus. E repito, a manifestação de Deus no mundo é a manifestação de seu amor. E nós somos chamados a participarmos desse amor e manifestarmos este amor no mundo. O amor dá força e coragem para nós nos doarmos a Deus e ao próximo até as últimas consequências. É o doar-se a ponto de morrer pelo outro. Conheci um irmão, não sei se já contei aqui, que tinha ido à praia e estava lá se afogando. Nadava muito bem, mas estava se afogando. Alguns amigos estavam na areia, um deles se levantou e correu para ajudar. Também nadava muito bem. E, devido às dificuldades próprias do mar, ele foi lá e conseguiu resgatar esse amigo. E esse amigo chegou à areia. E esse que foi resgatar era um seminarista. Ele ficou tão cansado que não conseguiu voltar. Então todos na areia assistiram ele morrendo lá no mar. Morreu por amor. O amor leva a isso. Leva a isso. O amor leva à doação total pelos irmãos. Depois o mar levou. Alguns dias o corpo apareceu e foi reconhecido porque estava com o escapulário de Nossa Senhora. Morreu de amor. Morreu por amor. Talvez Deus não queira isso para nós, assim no sentido como quis para esse rapaz. Muito bom rapaz. Mas Deus quer que nós morramos de amor a cada dia, nessa doação a Deus e em Deus aos nossos irmãos, até as últimas consequências. O amor é o único caminho para a santidade. O que é o céu, se não repousar no amor de Deus? E o que nos leva a esse amor no dia a dia? Aqui eu peço a Santa Teresinha que nos ensine, que é a santinha do amor, né? A confiança e o abandono nas mãos de Deus constituem o único caminho que nos leva ao amor. Quem ama, confia. Quem ama, se abandona. Tomemos o cuidado de vivermos este amor como um compromisso. Amor não é aquele sentimento mole, né, que nos leva a chorar, a gritar. Pode até levar a isso, mas não consiste nisso. O amor é entrega. Entregar-se a Deus. Deixar-se conduzir por Deus. Deixar-se levar por Deus. E nessa entrega, nesse abandono, a confiança. E é este amor que nos braços de Deus vai acontecendo na nossa vida, porque o amor é o próprio Deus. E é esse amor que vai se expressar entre nós. Precisamos crescer muito nisto. Esse é o maior sinal do cristão. E Jesus coloca
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele diz, este é um novo mandamento. Mas já existia esse mandamento do amor antes. Porque Jesus fala, amai-vos como uns aos outros, ele acrescenta, como eu vos amei. É o amor que vai às últimas consequências, o amor que nos leva à entrega total a Deus e abandona Deus, em Deus, e por causa desse amor, o bem aos nossos irmãos. Pensamos, pois, hoje então a Santa Teresinha, né, que nos ensine esse amor e que interceda para que tenhamos mais confiança em Deus do que em nós mesmos. A santidade, ela é obra da graça. Nós vivemos hoje uma espécie de pelagianismo. Pelágio era um monge e dizia que a santidade pode ser conseguida pelas nossas próprias forças. Então nós nos arquitetamos, fazemos um projeto de santidade. E vamos com esse projeto. 3 dias depois do projeto caímos, porque confiamos em nós e não na graça. É nesse amor de Deus que devemos confiar e não em nós mesmos. Tenho que fazer a minha parte, mas é na graça de Deus, é ela que age em nós. Então, se Deus permite as nossas quedas e nos leva a cair com o rosto no chão e nos machucar, é exatamente porque nós confiamos em nós mesmos. Então, abandonemos-nos nos braços de Deus. Aí viveremos o verdadeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.